A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. É uma alegria muito grande estarmos aqui na presença do Senhor, não é? Hoje eu quero te convidar a que você abra o seu coração para uma pergunta muito séria. Eu estou apenas admirando Jesus ou verdadeiramente eu estou seguindo a Jesus? Que nesse momento o Espírito Santo venha falar profundamente aos nossos corações e nos ajude a dizer de todo o coração: Senhor, eu quero te seguir, custe o que custar. Amém? Espírito Santo, conduz-nos nesse momento tão solene e tão importante em nome de Jesus. Lucas capítulo 9, versículo 23. Você poderia acompanhar, anotar, marcar aí na sua Bíblia, e diz assim: e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Meus irmãos, nós vivemos numa geração que gosta de falar sobre as bênçãos de seguir Jesus, né? Mas nem sempre nós queremos falar sobre o preço de seguir a Cristo. Nós pregamos muito sobre portas abertas, milagres. O que mais a gente vê nessa plataforma aqui é pregadores das portas largas, das bênçãos, milagres, prosperidade, cura, vitória, proteção. E eu sei que tudo isso faz parte da caminhada cristã, glórias a Deus. Mas muitas das vezes esses mesmos pregadores não falam de uma outra parte que também está na palavra: renúncia, cruz, perseguição, separação do pecado, obediência, a morte do eu. E está aqui na palavra do Senhor. Jesus nunca enganou ninguém. Ele nunca disse: venha comigo e sua vida ficará fácil. Ele disse, como está escrito aqui: tome a sua cruz. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Seguir Cristo é maravilhoso, meus irmãos. Mas seguir Cristo custa. Se você fizer uma rápida acompanhar aqui a palavra de Deus, estudar as Escrituras, mesmo que seja de maneira rápida, você vai verificar isto. Seguir a Cristo custa. Mas a pergunta desse momento é: eu estou disposto a pagar o preço de seguir a Cristo? Se você for lá no Éden, lá em Gênesis 3, nós iremos encontrar o homem, a mulher, diante de uma escolha. Deus disse para a mulher e para o homem que eles não deveriam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas Satanás, ele apresentou outra proposta: certamente não morrereis. O pecado parecia pequeno, né? Era apenas um fruto, mas por trás daquele fruto havia uma decisão: vou obedecer a Deus ou a minha própria vontade? E essa, meus irmãos, é uma das grandes questões do discipulado, porque muitas vezes o preço de seguir Cristo não é dinheiro. Sabe qual é? Não a minha vontade. Não é a minha vontade, não é o meu eu, não é o meu querer, não é o que eu gosto. Nós acabamos de ler lá em Lucas 9, 23. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Sabe qual é o primeiro preço, irmãos? Esse preço não é tão pequeno assim. Renunciar ao governo do próprio eu. Cristo precisa ser entronizado em nossos corações. Abraão, o patriarca Abraão, ele pagou o preço da renúncia. Lá em Gênesis 12, versículo 1. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Abraão precisava deixar o quê? Olha só, imagine o que Deus estava pedindo aqui para Abraão. Ele precisava deixar sua terra, sua parentela, sua segurança, sua zona de conforto, aquilo que ele conhecia. Deus não revelou todos os detalhes para Abraão, irmãos. Ele simplesmente disse: sai da tua terra para um lugar que eu ainda te mostrarei. E lá em Hebreus 11, versículo 8, aqui diz assim: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia.
Isso é discipulado, meus queridos. Às vezes nós queremos conhecer o destino antes de obedecer. Mas o que Deus diz para mim e para você? Confia em mim primeiro. E é bem aqui que está o problema, porque nós não queremos confiar no Senhor. Mas Abraão só teve êxito porque ele confiou no Senhor. Passando aqui uma página, a gente vai chegar aqui na história de Moisés. Moisés também precisou abandonar alguma coisa. Ele também pagou o preço. Nos versículos 24 a seguir, pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Ele recusou ser o que, irmão? Ser chamado filho da filha de Faraó. Moisés tinha posição, ele tinha riqueza, ele tinha influência, ele tinha educação, privilégios, meus irmãos. Mas o que foi que ele escolheu? Ele escolheu ser maltratado. Ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. O opróbrio de Cristo por maiores riquezas, o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito. Foi o que ele escolheu. Por quê? Há coisas, irmãos, que parecem perda nesse mundo. Porque aqui diz assim, porque tinha em vista a recompensa. Ele tinha em vista a recompensa. Isso é maravilhoso. Nós também podemos ver em outro personagem o preço que foi pago. Na vida de Ruth. Ruth pagou o preço de deixar sua antiga vida. Ela poderia ter voltado. Noemi disse para ela, sua ex-sogra, disse para ela, ou ex não, essa palavra existe para sogra, né? Dizem que sogra sempre será sogra. A sogra de Ruth disse para ela, volta minha filha. Mas Ruth respondeu o quê? Ruth 1,16. Disse, porém, Ruth, não me instes para que te abandone e deixe de te seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e aonde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. O que ela estava dizendo aqui? Eu não sei o que me aguarda, mas eu sei que a quem eu escolhi, eu sei o que eu escolhi. Seguir Deus, meus amados, muitas vezes significa deixar para trás aquilo que nos prende. Ruth perdeu segurança. Ela deixou para trás sua família, mas ela encontrou um propósito. Ela encontrou um novo povo e, acima de tudo, ela encontrou o Deus verdadeiro. E nós conhecemos o desfecho da história de Ruth, não é? Uma história lindíssima. Mas ela teria vivido tudo isso se ela tivesse ficado lá para trás? De maneira nenhuma. Ela só viveu tudo isso porque ela deu um passo de fé. Ela pagou o preço. Nós também podemos ver na história de Elias. Elias mostrou que nós não podemos servir a dois senhores, irmãos. Lá no Monte Carmelo, Elias perguntou, e lá em 1 Reis 18:21. Então Elias se chegou a todo o povo e disse, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, e se é Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Essa pergunta que Elias fez para aquele povo naquele tempo continua sendo muito atual, irmãos. É para nós hoje. Não podemos simplesmente dizer Jesus é meu Senhor e ao mesmo tempo permitir que o pecado seja nosso Senhor. Nós não podemos ter um pé no mundo e um pé na igreja, queridos. Jesus foi ainda mais direto, lá em Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Jesus disse, nós não podemos servir a dois senhores. O preço de seguir Cristo é escolher. Nós precisamos nos posicionar, meus amados. Caso contrário, nós não estamos pagando o preço. Caso contrário, nós estamos do outro lado. Nós precisamos nos posicionar. Os discípulos também deixaram as redes, vocês lembram? Lá em Mateus 4:18 a seguir. Aqui nós encontramos o chamado de Pedro, de André, Tiago e João, os primeiros discípulos. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. E disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai.
seu pai Zebedeu, consertando as redes, e chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. Vinde após mim. E eles, deixando imediatamente o barco e seu pai,